Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians que venceu o São Paulo ontem. Direto lá do CT, Joaquim Grava, Lili Nascimento vai trazer as últimas do Timão após o clássico. Tá muito bom esse corte, separei alguns cortes para vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Que dia ensolarado hoje, em dia feliz. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O torcedor tava cobrando um pouco o Memphis, né? Porque ele é um jogador de alto nível, então ele tava há um tempo sem marcar, voltou a marcar, não na partida de ontem, né? Mas na partida anterior ele também já havia marcado, né? Há cerca de 2 partidas, depois de ficar mais de quase 3 meses aí sem conseguir marcar um gol com a camisa do Corinthians, e aí depois entra no segundo tempo, aos 17 minutos, e faz esse golaço, né? A gente tem que lembrar que no início da semana a gente falava sobre o retorno dele da data FIFA, que muito provavelmente ele não começaria como titular, e isso aconteceu. Ele voltou com certo desconforto. O departamento médico da seleção holandesa se comunicou com o Corinthians, então estava ciente de que ele não estava 100% seguro para começar jogando. Dorival respeitou, começou no banco, e aí ele entrou no momento crucial, né? No momento em que o Corinthians não estava atacando tanto como na primeira etapa. Ele faz aquele gol, depois o Yuri Alberto amplia 3-1, então foi muito importante. Resultado perfeito para o Corinthians, né? Vinha de 2 derrotas, agora o Corinthians é o 9º colocado, tem 45 pontos, está mirando a parte de cima da tabela. Para uma pré-Libertadores hoje, mais ou menos o cálculo é assim: tem 12 pontos em jogo. O Corinthians precisa de 8 pontos para alcançar ali pelo menos o G7. Então o Corinthians começa aí esse duelo, né? Cada jogo como se fosse uma final, nesse final de semana contra o Cruzeiro. É o último duelo das duas equipes antes do confronto pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil. Mas o Dorival falou ontem, os jogadores também, até mesmo o Fabinho, que assim, agora é Campeonato Brasileiro, a gente está mirando a parte de cima, vamos tentar uma vaga na Libertadores, pré-Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Aí, Copa do Brasil é uma competição à parte. Se conseguir conquistar o título, consegue também uma vaga na Libertadores, mas agora o pensamento fica no Campeonato Brasileiro e aquele alívio, né, de ter alcançado os pontos que pelo menos não deixam mais o Corinthians correr qualquer tipo de risco, né, de não permanecer na Série A. Então agora só mirando a parte de cima mesmo, Bruno. Mas, hein? Começamos com o lado vencedor. Qual foi o grande mérito para você, Ronaldão, do Corinthians neste clássico? O grande mérito foi a leitura que fez o Dorival depois dos 15 do segundo tempo, porque o Corinthians no primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo deixou a desejar na marcação, na postura que veio o time do Crespo, porque o Crespo mexeu no time. E o Dorival dele demora pra mexer no time. E mexeu errado, ele deu sorte, que ele tirou o Guinegão. A torcida, Aí ele deu sorte que o Corinthians fez 2 gols, porque não tinha como tirar o Guinegão. Só que aí ele colocou o André, esse menino que é uma força, parece o Gilmar Fubá. Menino forte na marcação e chega forte também. Aí, com esse menino que o Dorival colocou, o André, ele faz com que o Memphis jogue mais lá na frente, que não venha buscar tanta bola, porque esse menino foi um trator empurrando todo mundo e fazendo essa bola chegar pro pessoal no ataque. Então a leitura do Dorival foi perfeita, só que ele demorou. Como é que é? O remédio era bom, mas errou na dose. Não é isso? Foi isso que fez o Dorival. Mas o nosso cliente tem sempre razão, Renato. Eu quero que o Cicinho ponha pra fora, que não guarde Cicinho, que pode fazer mal. Cicinho, foi um placar até elástico, num 3-1, num clássico, mas o São Paulo até conseguiu empatar o jogo e depois reação nenhuma. E o São Paulo empatou, Renata, porque aconteceu isso que o Ronaldo falou. O Corinthians abriu mão do jogo, né? O Corinthians fez 1-0, viu que tinha um adversário frágil pela frente e falou assim, eu não preciso nem me expor mais. E aí foi onde o São Paulo achou um gol de cabeça com o Tapia. Então você vê como que assim, o Corinthians realmente se desligou. Quando o Corinthians viu que a vaca poderia ir pro brejo, falou assim, deixa nós jogar de novo. E foi o que aconteceu. O São Paulo, sem esquema tático, o São Paulo tem uma jogada ensaiada, que é de lateral. Que o lateral movimenta e vira a bola pro outro lado. É só isso a jogada que o São Paulo tem. E os jogadores totalmente apáticos dentro de campo. Você vê a tristeza e essa caneta dos jogadores. Então, assim, o São Paulo tá somente aguardando acabar o ano. Sabe que não cai mais pra segunda divisão. Se for pra Libertadores o ano que vem, vai passar vergonha. Não tem dinheiro pra contratar, não tem time pra jogar. Vocês estão sonhando. Eu não vou vender ilusão, até porque eu já falei, é colecionador de vexame. Eu não vou vender uma ilusão pro torcedor. Porque o torcedor tá acompanhando. Eu tô em grupo de torcedor do meu condomínio. Eita. Os comentários que tem, assim, de condomínio são absurdo. Exatamente, me colocaram. Me colocaram e eu tô lá. Eu não jogo porque mais, são São Paulinos que são apaixonados pelo clube, só que a gente vê o clube cada dia mais passando vergonha. Sabe o que os caras estavam assistindo ontem? O 5-1 do São Paulo,
de 2005, quando eu jogava. Que Por quê? isso? É tristeza em cima de tristeza. É o que o São Paulo está vivendo, do passado. 6-1. E os jogadores precisam, dentro de campo, o quê? Se empenhar. Se empenhar. É difícil você acompanhar 90 minutos, você não tem um cara para dar um passe pro Luciano. O Luciano se movimenta, reclama. O Luciano e os caras não estão nem aí. O Luciano foi pra Itaquera? Não, ele tava lá, coitado, porque não tinha Eu não quem vi, ajudava. eu Então não o vi time... lá. Agora Que vamos misericórdia. ao lance capital do jogo. Daron com alguma reclamação, Ronaldão? Olha, ontem ele começou bem pelo seguinte, ele já deu um amarelo. Não, deixa eu contar. Ele começou bem que ele já deu um amarelo. Eu falei, opa, vamos ver o critério dele. Porque o pessoal reclamou que não era pra ele ter dado um cartão amarelo, só que depois ele manteve o mesmo critério do Então lado. ontem o Daronco foi bem. Aí o seguinte, o Daronco deu Não, pênalti. eu não falei que foi bem, não. Quem Não? falou? Eu não falei que foi bem, não. Eu falei que ele usou falou o que ele critério começou bem, sim. dos dois lados. Agora, falar que ele apitou bem, aí eu... Não. Então, mas ele deu esse pênalti e a gente tá mostrando o Ele lance não do vai. Ferreirinha. Ele não deu. Ele marcou no final, Ele né? Ele foi lá e insistiu revisou. falando que foi aqui, mostrou pros caras, ó, aqui, para, não sei o quê. Nós gritamos lá de cima, eu e o Ulisses. Mas Vai o no VAR. Daronco, ele é um árbitro que utiliza o VAR. Ele gosta de ir lá, de revisar. Não, aí eu vou começar a apitar também. Ele usa bastante a ferramenta do VAR. Agora, eu quero saber de vocês se foi pênalti ou não esse do Ferreirinha no Breno Bidon. Começa com o Cicinho. Não, muito pênalti. Se não fosse, eu falava que seria também. Que isso? Que isso? Calma, meu irmão. Você tá jogando contra o porque seu time. Ô, Ronaldo, Que isso? cara, é assim, nós jogamos como profissional, então tem lugar que você precisa ter um pouco mais de cautela. Eu era limitado na marcação. Quando o atacante estava dentro da área, eu media ali a questão do bote, eu era mais cauteloso, diferentemente de um lance no meio campo, na intermediária. Você faz uma falta de qualquer jeito, então é só lógica, é só raciocinar. Por isso que eu falo, parece que falta oxigênio na mente dos caras quando se fala de Cici clássico. tá Não revoltado. pode fazer um pênalti desse, gente. E aí, Edu, você concorda com o relator Cicinho? Cicinho tá revoltado. Calma, irmão. Cara, o seu comportamento dentro da área era o mesmo fora da área? Não, lógico, dentro Por quê? fora da área, porra, tranquilo. E isso é treinamento, então como que ele vai ficar indignado? Eu vou lançar uma polêmica aqui. Teve um lance, o primeiro turno também, São Paulo e Corinthians com o Oscar lá, que o Martínez fez lá dentro da área e não foi pênalti. E o árbitro era o mesmo. É o mesmo, Era o que não Daronco. deu pênalti. Foi fora da E o área. mesmo A gente vai pênalti- mostrar esse lance depois. E o Foi mesmo fora da pênalti área. também que teve do Jorginho no exatamente. Gustavo Gomes. É aí que empurrou as funciona. costas. O cara errou, aí ele reviu. Se ele Aí, ó, permanece... olha lá, Isso aí, o lance. olha lá. Isso não é igual o lance que foi agora? Não, é vocês estão de diferente. brincadeira, falar que é igual Eu também daria pênalti aí. O que mas que assim, foi aí? Se errar, tudo bem. Agora, se permanecer no erro, aí é burrice. Ele Só não- que ele eu- falou assim, poxa, eu não eu- vou cometer o mesmo erro. Eu também acho. Isso foi pênalti e ontem também foi pênalti, então, pra mim. Então, acho que teria que ter marcado esse pênalti também, sim. É, mas não tem mais como voltar, né? Não tem, mas aí uma coisa não dá pra justificar. É que a fase do São Paulo é tão ruim que isso, parece. Eu foi? tive informação que teve um evento Pode que o mascote do São Paulo torceu o pé. Como é que é o O mascote do São Paulo torceu o pé na Torceu o comemoração pé? no evento aí. Eita! Então, assim, Mas é a o São fase. Paulo tá colhendo o que plantou-se, assim, a má administração, as coisas vêm de cima pra baixo, tanto no profissional como na base também. Agora, a mudança que ninguém falou é que o Yuri não foi de cavadinha. O Yuri bateu esse pênalti com bastante confiança, do jeito certo, na segurança. Gente. O Corinthians meio que usa essa vitória para mostrar para todo mundo, falar assim, olha, o trabalho aqui é bem executado e é um trabalho que se o Corinthians tivesse organização, se tivesse paz para trabalhar, se tivesse, por exemplo, uma possibilidade de ter contratações, minimamente tivesse um ambiente para você trabalhar, o Corinthians poderia estar em outro patamar. O Corinthians poderia estar em outra esfera, disputando outras, galgando outras posições. E mesmo assim, e foi o que eu ouvi ontem de uma pessoa grande do Corinthians, mesmo assim, está disputando um título de Copa do Brasil, está vindo uma semifinal. É verdade. E ontem, a vitória em cima do São Paulo ontem, ligou um alerta, acendeu uma chama nos caras de que dá para buscar uma Libertadores pelo Brasileiro. Uma arrancada. Tanto que o Yuri Alberto saiu falando em 4 finais. Ah, será que dá? Tá com O jogador 45 gosta de se pontos desafiar. também. O jogador gosta de se desafiar. E isso foi falado entre os boleiros. Isso foi pauta entre os boleiros. Então, ó, vamos fazer a conta aqui, tá? Porque a gente Porque tá falando... vamos pensar independentemente do G8.
Então, porque, ó, essa é a conta, ó. O Flamengo e o Palmeiras, um dos dois vai ser campeão da Libertadores. Então, então já abriu uma vaga. Até o Mirassol já tem. Entendeu? Já abriu uma vaga, porque aí... É o Bahia. Tem a chance de ser, se não for o próprio Corinthians, certo? O campeão da Copa do Brasil. É o Bahia. Tem a chance de ser o Cruzeiro ou o Fluminense. Então, a gente tá falando de 8 times. G8. Então, um G8 é viável pro Corinthians, é viável pro São Paulo. Parece loucura, mas não é. E aí, porque hoje o oitavo colocado, desculpa, né, é o Bragantino, que tem 45 pontos também. Sim. Então você pode ter uma vaga aqui para essa vitória em cima do São Paulo ligou um alerta no Corinthians de que é possível chegar na Libertadores via brasileiro. E aí você, óbvio, você vai jogar a Copa do Brasil, independe, você já tem uma vaga ali, entre aspas, garantida. E esse time, ontem esse cara me falou, esse time sabe ligar esse foguete e ir embora. Olha o que aconteceu ano passado. Principalmente jogando em casa, né? Deixa eu ver os jogos que o Corinthians tem. Ontem tinham 46 mil pessoas e nossa, tava bonita, hein? A atmosfera tava espetacular. Assim, ó, eu tô do teu lado aqui. Sei. Não dava pra conversar. Se eu falasse aqui, eu não te ouvia. Você não me ouvia. Se você falasse comigo, eu não te ouvia. Porque assim, o negócio estava assim, ensurdecedor o estádio, a atmosfera. Mosaico ali, bonito. Antes, durante, depois do jogo. O bicho tava pegando. Poró-popó. Não, assim, a sinergia entre jogadores e torcida foi algo assim, daquelas noites fora do comum. Eu percebi isso também. E mesmo nesse contexto do time administrativamente está muito mal. Frangalhos. Em frangalhos, exato, né? Mas mesmo nessa crise administrativa, política, tem um título paulista, eliminou um rival, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e vai ser competitivo na Copa do Brasil também. E ontem o presidente Osmar Stabile esteve lá no campo para uma homenagem bonita e justa para o Gil, né, que se aposentou. O Ralf se aposentou também, né? O Ralf também. Nova. O Gil foi ontem lá no campo, foi bem legal a homenagem. O Gil zagueiro. E os torcedores gritavam pro Osmar: presidente, vamos arrumar a casa, presidente. Vamos arrumar a casa. Então, assim, você vê que a torcida cobra. A torcida entende também que se tivesse um time arrumado, com a casa arrumada, administrativamente bem organizado, esse time do Corinthians poderia estar em outro lugar, em outro patamar. Até mesmo com o trabalho do Dorival, que muitas vezes é criticado. Sim. Que muitas vezes, dá uns moles. Beleza, deu uns moles aí contra o Ceará, por exemplo, em casa, contra o próprio Fortaleza, que empatou e tal. Contra o Sport, se eu não me engano, lá na Ilha do Retiro, acho que também empatou, uma coisa assim, não me lembro. Perdeu alguns pontos. Jogo, não lembro. Poderia estar em outro lugar. Aí você fala, muita gente criticando o Memphis. A gente pode entrar na pauta Memphis. Podemos, e já tem um convidado aí para conversar com a gente. Bora. Vamos, depois a gente fala do Memphis? Vamos. Tá, depois a gente atualiza o Memphis também. A gente pode até falar com nossos convidados sobre o Memphis. Podemos também. Ó, o que tem de gente aqui no chat, apareceu a tal da Mudinha. A Mudinha tá falando pra caramba também, hein, Mudinha? A Mudinha é uma plantinha pequenininha assim, ó. Matheus Araújo tava perguntando do Memphis, que ontem chegou a 10 gols e 10 assistências na temporada. Não é, Hernan? Tem gente que acha que não rende, mas assim, ontem ele acabou sendo fundamental, Não, em campo ele rende. Em campo ele rende muito, mas aí a gente volta naquela conversa de sempre, que a questão é do salário, né? A questão do contrato você tem que cobrar quem propôs o contrato. Isso. Né? Se te oferece um contrato, você vai entregar aquilo que você se propõe a fazer, que é o que você sabe fazer. Sim. Que é o teu talento ali. E talento ele tem. Pô, ele mostra isso sempre. Não é? Eu acho. Assim, acho que essa é uma outra discussão, ponto, e aqui a gente não tá aqui para ligar uma câmera, abrir uma live e ficar esperneando. Não, aqui não. Aqui, ó, aqui não. Aqui não tem essa. Aqui tem informação. Dito isso, ontem o Corinthians entendeu que o Memphis era importante ele dar uma descansada, para não atropelar como foi atropelada a volta dele na data FIFA no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ele volta titular e aí ele sente um incômodo. E aí faltou um planejamento. Faltou dos dois lados, né? Faltou um planejamento. E aí dessa vez foi diferente e foi algo que o Corinthians entendeu que
pode utilizar o Memphis cada vez mais inteiro para essa reta final de Brasileiro. O Corinthians quer o Memphis sempre 100% e quer ele cada vez mais inteiro nessa reta final, que bate cansaço, é um número de jogos grande, é quarta e domingo, tem data FIFA, o cara tá 100%, né, querendo mesmo Copa do Mundo, como sacramentou a classificação agora da Holanda. Então, assim, o Corinthians quer o Memphis nessa reta final de Brasileiro e de Copa do Brasil, bem para a arrancada, pensando em Libertadores agora nesses 4 jogos que faltam, e é possível buscar uma pré-Libertadores, e na reta final da Copa do Brasil. Então, assim, Memphis fisicamente bem, com um planejamento para o cara estar apto e bem em campo, 100% fisicamente, para ele poder entregar o que ele entregou, por exemplo, no ano passado. Então, o Corinthians está muito trabalhando nesse sentido. E ontem foi algo que deu certo e que a comissão técnica comemorou muito. A escolha se mostrou ontem bem acertada, né? Até porque o Gui também, ele tem pedido espaço, né? Não no lugar do Memphis, mas ele é uma alternativa boa que o Corinthians tem. Alternativa boa. E assim, o próprio Memphis ontem, de repente até para ser titular. Ele foi chamado pela galera da assessoria lá, pelo Vinícius, o Vinícius e o Olavo, para entrevista. Ele não quis dar entrevista. Ah, ele ontem não quis falar. Porque a última foi bem repercutida, a última entrevista dele. E assim, ele tá querendo fazer o dele. Sei. Ele tá querendo fazer o dele. Ótimo. Ele tá poucas ideias. Essa é a real. Ele tá poucas ideias e tá querendo fazer o dele ali isso aí. E tal. E assim, querendo ou não, o Corinthians tem chance de pré-Libertadores. Assim como o São Paulo tem chance de pré-Libertadores. Os dois têm a mesma pontuação, gente. O São Paulo tá mais baixo astral? Tá. O resultado de ontem, eu falei aqui, internamente o São Paulo pensa mais em Sul-Americana do que em Libertadores e tal. Já tô vendo que tá repercutindo, tem um monte de gente repercutindo isso. Sim. Tanto que o Corinthians tá num outro viés. E o resultado de ontem mostrou muito isso. Tanto que a gente fala que uma das armas do Corinthians é os jogos em casa. E é algo que o São Paulo não tem. O São Paulo vai estar correndo para ter um gramado legal para poder jogar contra o Internacional. Então, eu separei alguns cortes para vocês aqui, Jogo Aberto, ESPN. Eu até pensei em colocar o debate placar, mas o Quesada lá, pelo amor, tá insuportável, cara. Tá insuportável o Quesada. O cara tá reclamando do Memphis, falando do contrato, não sei o que lá. Cara, nem vou colocar esses caras hoje aqui, mano. E eu acho que o Neto vai ser do mesmo jeito. Fica no canal, ou dependendo do horário, já tá no canal também. Eu vou postar do Jogo Aberto, não costumo postar do Jogo Aberto, né? Não curto muito, só essas horas mesmo quando é clássico, quando isso vem, se dá pra colocar mais no dia a dia, eu prefiro fazer outros conteúdos aí, ESPN e tal. O Neto, apesar dos caras reclamar do Neto aqui, eu gosto porque ele fala a verdade. Às vezes fala algumas besteiras, mas é o Neto, né? Ele é meio louco assim mesmo. Então é isso, mano. Pra finalizar o final de semana aí, perfeito, feriadão, 3-1 em cima dos Trica. Ver o Cicinho aí, não tem preço, mano, na moral, é muito bom. Até que enfim, né, finalizar o ano no último clássico vencendo. Cara, no ano aí todo, a gente foi bem nos clássicos. O único clássico, assim, mesmo que a gente pecou foi contra o Santos lá na Vila Belmiro. E o primeiro jogo contra o São Paulo também. De resto, eliminamos o Palmeiras na Copa do Brasil, campeão em cima dos porcos na Copa do Brasil. Ganhando do São Paulo agora, então foi um ano ok, apesar de ter tido esse tabu contra o São Paulo, mas é um tabu que a maioria dos jogos foram fora de casa, então pra mim tá bom demais, cara. E hoje vai ser dia de vídeo pra caramba aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!